Continuamos acompanhando a série de palestras realizadas na 4ª edição do Seminário Ambiental, promovido pela Federação de Agricultura e Pecuária de Minas Gerais. O diretor-presidente do Instituto Bioatlântica, Eduardo Figueiredo, apresentou informações sobre a recuperação, investimentos e disponibilidade de água na bacia do Rio Doce. Vale lembrar que, em 2015, o rompimento de uma barragem de rejeitos de mineração na cidade de Mariana provocou uma enxurrada desses detritos que prejudicou produtores rurais e cidades inteiras. Confira. Então eu estou aqui para falar, nossa experiência ela é muito ligada à Bacia do Rio Doce. O programa que a gente vem desenvolvendo com a Federação da Agricultura e da Indústria, junto com os comitês, é nesse escopo. Então eu queria puxar da visão nacional, que o colega colocou aqui, para uma visão regional de uma bacia hidrográfica, de uma dimensão enorme, do tamanho de um país europeu. Ela é um pouquinho maior do que a Áustria, e até com formato semelhante, mas que tem características e problemas particulares dessa região. Então, a intenção dessa parceria é subsidiar as políticas públicas que são implementadas, tanto industriais, quanto em termos ambientais e de recursos hídricos, quanto agrícolas, e, de certa forma, utilizar essas diretrizes para transformar comportamentos. Além de um trabalho de larga escala que nós temos hoje a ser desenvolvido, em termos de investimento, em termos de recuperação de solo, mudança de modelo, a gente tem um desafio enorme, que é uma transformação comportamental, e demonstrar que a gente está fazendo, comprovar a cada momento que a gente está caminhando em uma linha. O uso da terra é o objeto, ou seja, o modelo de uso da terra, como o colega aqui também falou, você pega o Brasil na dimensão que ele é, são vários Brasis, então você tem regiões do Brasil onde o uso e ocupação da terra está bem regularizado, está bem organizado, outros não. Outros em que o processo de exploração dos recursos naturais ele já foi ocupado historicamente dentro de um determinado modelo, e o que a gente tem ali hoje é o resultado de 50, 60 anos de uma determinada exploração. Quem é da Bacia do Rio Doce aqui sabe precisamente o que eu estou falando. Então, é isso que a gente trabalha para transformar um comportamento de quem está no solo. Então, a gente está trabalhando, na verdade, com gente. Como é que a gente consegue transformar o comportamento social? A ideia aqui é utilizar a infraestrutura natural, esse conceito é utilizar soluções baseadas em natureza, e aí tanto pastagem ou vegetação nativa, ou uma vegetação exótica, comercial ou não comercial, cada uma com uma determinada relação de causa e efeito com aqueles impactos. A ideia é monetizar e valorar isso, tentar entender a relação matemática de causa e efeito para ajudar na transformação comportamental. Então, a ideia é entender também o mapa, entender as vulnerabilidades daquele lugar e compreender se essa infraestrutura natural, que é derivada de uma transformação comportamental, ela influencia na resiliência daquela determinada bacia. Resiliência ela tem capacidade de suportar eventos críticos ou não. Qual é a capacidade dela de suportar isso? E aí, isso subsidiar uma competitividade daquela região, que também tem outros fatores envolvidos, logística, a capacidade de escoamento, processamento, uma série de fatores, mas nós entendemos que esses fatores são uma base também de competitividade para gerar um desenvolvimento territorial. Então, aqui, a nossa ideia, nós trabalhamos na Bacia do Rio Doce, é uma bacia que já vem com um modelo de exploração dos seus recursos bastante consolidado e em fases, tanto da retirada da madeira, para uso na siderurgia, em carvão, depois uma ocupação muito forte na agropecuária, especialmente no lado mineiro, e hoje a gente vê que o valor agregado ali, ou seja, os ativos vêm sendo degradados ao longo do tempo, aí, até por conta já de perda de solo ou de escassez hídrica que está acontecendo, e o impacto da escassez hídrica na capacidade produtiva da região. Então, a ideia é ligar a recuperação, ou seja, a implantação de infraestrutura natural para recuperar essa capacidade produtiva e desenvolver bacias que sejam produtoras tanto de agricultura quanto de serviços ambientais.
E aí entra o fator de transformação. O produtor rural dessa região, dada a fragilidade ambiental que essa região tem, ele pode ser, sim, um fornecedor de serviços ambientais para a própria região e começar a ser remunerado em relação a isso. Então, a proposta aqui é abrir a carteira de serviços do produtor agrícola, né, do produtor rural, inserindo aí alguns serviços ambientais que até hoje ainda não são consolidados como renda, mas a ideia é explorar esse modelo. Então, a ideia é criar arranjos intersetoriais, ou trazer a demanda e a oferta para conversarem dentro dessas bacias, e adequar a produção agro-silvopastoril e de serviços ambientais em microbacias que tenham sido priorizadas já na bacia do Rio Doce. Estruturar a integração entre investimentos reembolsáveis e não reembolsáveis, ou seja, a gente vê muita pulverização, aplicação de recursos os antigos de fundo perdido ou subsidiados, não reembolsáveis, separados do reembolsáveis. E até do ponto de vista prático mesmo. Eu vou lá, faço o projeto ambiental, o que virá a ser o projeto de recuperação ambiental até a ser regulamentado aí. Quando eu vou fazer esse projeto, atrás de mim, ou na minha frente, está vindo um cara fazendo projeto para o banco. E a gente vê raras vezes, pelo menos na bacia do Rio Doce, nos lugares em que a gente trabalha, esse trabalho sendo feito de forma integrada. Você oferecer um pacote ao produtor rural que envolva o acesso a um recurso reembolsável e acompanhado um recurso não reembolsável. E a ideia de criar uma certificação do território, e aí a nossa proposta é colocar esse selo dentro do guarda-chuva do Comitê de Bacias. Ele tem uma legitimidade bastante significativa, ele é institucionalizado por lei, então tem um status de governança de Estado, com todas as precariedades e dificuldades que a gente sabe que existem, mas é uma ferramenta bastante interessante para suportar uma visão, uma certificação daquelas práticas nas bacias. Então, esse arranjo multissetorial ele já foi formado lá em 2015, todos os comitês da Bacia do Rio Doce. Aqui você tem um interestadual e os estaduais, tanto no lado mineiro quanto no lado capixaba, e os sistemas, aí, principalmente Minas Gerais, da Federação da Agricultura e a Federação da Indústria. Em 2015, nós consolidamos esse arranjo, fizemos uma proposta de um programa de disponibilidade de água para a Bacia do Rio Doce. Foi elaborado e assinado um pacto, então, entre aqueles atores, naquela determinada época. Houve um consenso, então, entre os comitês, que começaram a utilizar como uma base técnica um mapa de vulnerabilidade, que foi realizado naquele momento, como meio de priorização das áreas para alocação dos recursos não reembolsáveis que vêm da cobrança pelo uso da água. Tá? E aí, em 2015, dia 5 de novembro, rompeu a barragem de Mariana, o mundo da bacia virou de cabeça para baixo. Eu acho que todo mundo acompanhou isso, não preciso descrever. 2016, aí o governo federal, junto com as advocacias gerais da União, dos estados, das empresas, trabalharam num termo de transação e ajustamento de conduta, que regra a reparação e compensação das empresas, não, do conjunto de empresas, dentro de programas. Os programas incluem investimentos da ordem de 1,1 bi em compensação em áreas que não necessariamente foram atingidas pela lama, mas que atendem aqueles municípios que captam água diretamente da bacia do Rio Doce. Então, 2016 foi um ano em que esse trabalho de formatação do arranjo, da governança, de todas as regras, e a criação da Fundação Renova, isso ocupou basicamente esse ano inteiro. Nesse ano também, os comitês iniciaram a alocação daqueles investimentos da cobrança pelo uso d'água em projetos de recuperação ambiental, o que a gente chama de projetos hidroambientais. Em 2017, a gente agora está retomando esse pacto, então as federações, indústria e agricultura, a gente vem trabalhando juntos, sindicatos de produtores, cooperativas, algumas empresas da região e os comitês de bacia, para a gente retomar aquela proposta de pactuação, de concertação entre os atores para desenvolver os trabalhos propostos. Então, essa estratégia.
Então, você tem uma parte de identificação de áreas críticas, a bacia tem 83 mil quilômetros quadrados, não tem recurso. Para vocês terem uma ideia, o plano de bacias tem um orçamento que foi desenhado em 2010 de 1,3 bi, não tem esse dinheiro disponível. Então, a ideia é priorizar as ações e as áreas, entender quais são os impactos potenciais que podem vir a ocorrer na bacia do Rio Doce e as causas desses impactos. Né? E depois entender o que fazer. Se eu conheço quais são os problemas, o que eu posso fazer para resolver esses determinados problemas. Uma vez entendendo o que fazer e por que fazer aquelas ações, é como fazer. Como é que a gente conserta isso aí e atrai os meios necessários, sejam eles técnicos, humanos, financeiros, para desenvolver essas ações. E isso a gente, então, entende como uma estratégia de adaptação. Quer dizer, essa bacia ela tem vulnerabilidades, ela está exposta a riscos aí de eventos climáticos extremos, e a gente tem que adaptar essa bacia para esse futuro incerto, aí, de acordo com os dados que a gente levantou. Então, essa aí é basicamente a proposta. O onde atuar, então, nós elaboramos um mapa de vulnerabilidade, a gente utilizou a metodologia do IPCC, que é a mais consolidada que a gente tem hoje. A gente fez uma análise aqui entre fatores de sensibilidade, ou seja, quais são as características dessa bacia, que tipo de solo que ela tem, que tipo de cobertura vegetal, qual que é o balanço hídrico da bacia, qual a biodiversidade da bacia. Esses fatores a gente jogou contra os fatores de exposição, ou seja, os principais cenários climáticos que a gente tem. A gente trabalhou com os dados do INPE, entendendo alguns cenários futuros aí, em termos de pluviosidade e aumento de temperatura, contra fatores que são de capacidade adaptativa daquelas regiões. Se aquele evento acontecer, qual é a capacidade que essa região tem de responder àquele impacto? Ela tem acesso a dinheiro? Não tem? Ela tem uma capacidade da população de se mobilizar e resolver aquilo? Ou não tem? Então, nós fizemos o cruzamento dessas informações, que gerou esse mapa de vulnerabilidade, sendo que as áreas mais vermelhas são as áreas mais vulneráveis, cada uma por um determinado motivo. Então, você pega aqui, essa região é do Suaçuí, Valadares está aqui, Ipatinga está aqui, para quem conhece, o Parque do Rio Doce está aqui, a Samarco está aqui, então aquele evento aconteceu bem nessa região, Anglo-América, aqui a divisa entre Minas e Espírito Santo, aqui está o São José, aqui é a Foz no mar. Então, nós elaboramos esse mapa, com base nessas questões, entendemos que essas regiões, então, elas têm aspectos que definem uma maior vulnerabilidade em relação ao todo da bacia, ou seja, se aqueles eventos, aqui é uma região com um solo muito fraco, um solo muito fraco, um subsolo muito fraco, uma característica de erosividade muito forte. Então, se eu tiver eventos de estiagem, por exemplo, nessa região, ou mesmo enchentes ou períodos de extrema chuva, que esse solo tende a percolar e parar diretamente na bacia do Rio Doce. E eu não sei se vocês lembram uma imagem da represa de Aimorés, na época que a lama estava vindo, tinha a lama vindo, depois uma faixa azul, e depois a lama bem amarela, depois da barragem. Aquela lama que saiu ali já era uma lama originada dessa sedimentação aqui. Então, essa região tem uma vulnerabilidade muito grande ligada ao solo e outras com outros motivos. Então, a ideia foi entender isso, aplicar para cada uma dessas áreas, então, razões, e começar a dividir para definir um índice de criticidade da bacia em relação à bacia como um todo. Então, a gente fez essa análise, que são as áreas críticas para cada uma das unidades de gestão, das subbacias. Entregamos isso para os comitês, a gente entregou isso para o IBAMA, entregamos isso para a Fundação Renova, e isso, então, foi utilizado como base para a priorização da alocação de recursos. Então, se eu tenho dinheiro da cobrança pelo uso d'água, que vem do agricultor, que vem do abastecimento, e eu tenho que entender onde atuar, o pessoal está atuando nessa área. Então, a gente começa a atacar os principais problemas. Tá? E aqui o contexto da bacia, que bate bem com aquilo, aquela região do Suaçuí, por exemplo, que a gente viu, ela é a base de agropecuária da bacia, então essa região que de uso e ocupação de solo aqui. E aí, saindo um pouco aqui do seminário,
você vai rodar de carro, você vê exatamente isso aqui, é erosão em todos os lados. Ali a gente brinca que ali tem uma produção de sedimentação hoje, que talvez seja a maior produção dessa região. Ainda é uma bacia leiteira significativa, tem várias organizações, fazendeiros, que produzem de maneira bastante racional nessa região, mas ela hoje já passa por um período de degradação desse ativo econômico, junto com o ambiental, bastante significativo. A região aqui ligada à Serra do Espinhaço, ela é mais conservada, até por causa da aclividade, por causa das características de relevo. Então, você vê que tem uma parte da bacia que ainda tem uma concentração de vegetação, de áreas protegidas, mas a parte do Médio Rio Doce hoje está numa situação que os próprios moradores reconhecem como crítica em relação à sua vulnerabilidade. Aqui, erosividade, então, o que a gente entendeu aqui que foram áreas em que você tem maior propensão à erosão, elas ocupam hoje quase 70% das áreas de pastagem. Então, eu tenho pastagem em um modelo econômico que vem se degradando, ou seja, a gente vê já muitas pastagens abandonadas em uma área de alta erosividade. Resultado disso, a gente vê lá, é o solo sendo degradado, a gente perdendo esse ativo que a bacia tem, que sempre foi uma riqueza, ele está indo pelo ralo, indo direto para o rio. Tá? Então, a ideia é o que fazer com uso de adequação, é pegar toda essa informação e aí começar a entender quais são aquelas microbacias que estão dentro das áreas críticas e o que eu preciso fazer. Entender o que precisa fazer. Quando a gente fala de infraestrutura natural, a ideia é replanejar, é fazer o que o colega mostrou, usar o cadastro ambiental rural, usar o planejamento territorial e falar, olha, quais são os ativos que você tem e como é que você transforma essa terra numa terra produtiva plena. Plena é, eu vou produzir agricultura e vou produzir serviço ambiental, eu exploro aquilo ali até a última gota. Né? E para quem que eu vendo isso aí e como é que eu faço isso funcionar? Então, o objeto principal de trabalho, assim, o cara que está na ponta da linha mesmo, com tudo isso aqui que a gente está falando, é o produtor rural. É com ele que a gente tem que conversar. Então, todo esse arranjo institucional, comitês de bacia, eles são veículos para chegar no produtor rural e transformar aquele comportamento. Tá? Aqui, o que o plano de bacias fala? O plano de bacias é o documento norteador. Essas são as questões referenciais. Aqui a questão de gestão. E depois as questões são qualidade da água, que realmente é um grande problema na bacia, quantidade de água, que nunca foi, mas há 5 anos vem sendo, a escassez hídrica vem impondo restrição, tem empresa que está parando de captar no Rio Doce. E não é por causa de vazão, é por causa de nível. Não tem nível para captar. Então, o cara fica aí 1, 2 semanas, isso aí é um custo brutal de operação. Enchentes, continua sendo, universalização do saneamento e incremento de áreas protegidas. Esse é um plano de 2010, com um custo de 1,3 bi, em que 80% das ações eram saneamento. Ou seja, o foco em recuperação de solo ali, ele era subdimensionado, digamos assim, em referência ao plano de bacia, mas é o plano que tem. Esse plano, então, define a atuação do comitê. O comitê enxerga o plano e fala o seguinte, ok, eu tenho um determinado recurso financeiro, eu vou alocar para isso. Então, essas são as ações do comitê, foram 165 planos municipais de saneamento básico, feitos até hoje, praticamente todos os municípios vão ter seus planos. Incentivo de uso racional da água na agricultura, então, naquelas regiões em que você tem irrigação como uso de água preponderante, esse trabalho vem sendo feito, e recomposição de APPs e nascentes. Aí, qual que é a questão? A produção não está no plano. A questão produtiva não está no plano. Então, como é que você pode me dar os bilhões que forem, eu recupero todas as APPs nascentes da bacia do Rio Doce, eu não resolvo o problema ambiental. Isso é fato. A perda de solo que você tem ali é um dos principais problemas na bacia. O plano de bacia não me dá, hoje, ferramentas para trabalhar essa questão plenamente. Então, a ideia é o seguinte, quais mecanismos financeiros a gente tem na mão? A gente tem mecanismos reembolsáveis, que são aqueles do comitê, e a gente tem uma carteira de 126 milhões de reais até 2020 para utilizar, e eu tenho que começar a entender quais são os reembolsáveis, os não reembolsáveis, aqui está errado, que eu posso usar para complementar aquilo ali. É chegar no produtor com um pacote de falar o seguinte, olha, eu te dou um subsídio, custa tanto para você chegar naquele modelo de produção agrícola e de serviços ambientais. Você tem dinheiro para pagar isso tudo? No crédito, a 5%, 6%, seja?
Não tem. A bacia do Rio Doce é uma bacia pobre. É raro você ter um agricultor ali que vai ter condição de chegar no Banco do Brasil e pegar um crédito para desenvolver isso. Então, a gente tem que ter recursos não reembolsáveis que se complementem a essa oferta para fazer isso desenvolver. Então, a ideia é vender isso para os investidores. Os comitês de bacia já estão ali, eles já têm um recurso em carteira. Já é uma contrapartida que a gente pode utilizar para transformar um cenário de baixa produtividade, degradação e baixo rendimento em um cenário de alta produtividade, alto rendimento e uma economia ambiental funcionando. Então, a ideia é trabalhar todas as questões com gente, que é o fator preponderante, fundamental nessa questão, para a gente passar de um cenário para o outro, mas eu preciso de dinheiro. Eu preciso de dinheiro. Na bacia, agora é uma situação um pouco mais... Está diferente a situação, mas em última instância, a gente precisa dos recursos de forma integrada e não pulverizada por políticas diferentes sendo aplicados. Aqui, os recursos do comitê, esse é o plano de aplicação de 2016 a 2020. Então, você vê que a gente tem 98 milhões aqui previstos para serem arrecadados e investidos nesses programas. Programa de controle de atividade de sedimento, disponibilidade hídrica, enfim. Então, eu tenho aí 96 milhões, mais 26 milhões em caixa que os comitês já têm. Isso aí dá 110, 120 milhões de reais aí nos próximos 4, 5 anos. Tá? E já foi feita uma priorização por alguns comitês. Então, os comitês olharam aquela análise de vulnerabilidade e falaram, ok, aqueles recursos que a gente tem, que também são limitados, nós vamos investir nessas microbacias, dentro desses municípios, em ações que são construção de bacias, de barraginhas, caixa seca, curva de nível, terraceamento, cordão de entorno, estrada vicinal, enfim, todas aquelas ações que são comprovadamente as ações que a gente fala sem arrependimento. Se eu desenvolver essas ações, certamente eu vou ter uma permeabilização, uma infiltração de água. Então, são ações que eu posso desenvolver com o nível de planejamento que a gente já tem. Cadastro ambiental rural, recuperar esses 43% que ainda tem para fazer, lá talvez seja um pouco mais, cercamento de nascente, recuperação de vegetação nativa e outros. E saneamento rural. Eu não tenho dinheiro para a produção. A gente até está trabalhando isso com a Agência Nacional. Eu posso usar o dinheiro da cobrança como reembolsável para chegar ao produtor e falar, olha, você pega ele num custo baixo, num custo de 2% que seja, e disponibilizar isso para o produtor para transformar o comportamento dele. Né? A Fundação Renova é uma perspectiva, ela tem já uma obrigação definida e ela vai ter que investir em áreas que já foram especificadas. Essas áreas são, em geral, bacias de drenagem para aqueles municípios que hoje captam do Doce e que não vão poder captar mais. A diretriz básica é reduzir a dependência de água do Rio Doce. Então, Valadares, que capta no Rio Doce, vai ter que arrumar outro lugar. Se é o Correntes, é o Suaçuí Grande, ok, eu vou mudar. Esse rio tem vazão de 10, 20, 30 anos para me suportar, ou eu vou ter que investir em infraestrutura natural para garantir o abastecimento daquela cidade. Esse é o raciocínio. Produtor que está lá em Malacaxeta, você vai estar produzindo um determinado serviço a ser utilizado dentro de um arranjo de interesses enorme. Que valor econômico você tem a tirar nisso aí? Então, a ideia é entender a integração de investimentos. A Suzano está aqui na região do Mucuri, mas virando a cerca para a Bacia do Rio Doce. Cenibra tem uma expansão, uma área de atuação enorme. Uzi Minas tem um projeto com um grupo de rock and roll por Jam, que doou dinheiro ali. Então, os recursos estão aí. A Fundação Renova está com uma disponibilidade de recurso, com todas as características que ela tem, mas os recursos estão aí. O desafio é, eu consigo fazer isso dentro de um arranjo institucional que dê o acesso integrado para o produtor rural? Porque gente tem, recurso tem. A gente está chegando dentro de um modelo consistente lá ou não estamos. Né? E aí os comitês atuando, a gente já tem alguns exemplos, a Coca-Cola no Espírito Santo vem investindo, então a gente utilizou o dinheiro da Coca-Cola para destravar os investimentos do Comitê de Bacia. O dinheiro do Comitê de Bacia engatilhou o dinheiro do Reflorestar do Estado do Espírito Santo. Então, um determinado volume da Coca-Cola destravou 1,5 milhão do comitê, que gerou mais 9 milhões, tempo esgotado, 1 minuto, então, no tempo esgotado, que
Então, com 200, 300 mil, a gente engatilhou um projeto de 12 milhões de reais nessa região, trabalhando com os fomentados da Coca, que está produzindo fruta para produzir suco. A Coca-Cola, no ano passado, não produziu um pé de maracujá, porque não tinha água. O Espírito Santo não tem água. Se eu resolver o problema de água, com todas as incertezas da ciência em relação ao causa e efeito entre floresta nativa, mas floresta comercial não. Se eu recuperar aquela capacidade de disponibilidade de água naquela bacia, a Coca-Cola tem interesse? Lógico que tem. É mercado, né? Então, a ideia é essa. É transformação, resiliência, o uso da terra para essa resiliência, utilizar a infraestrutura natural. O Paulinelli é o grande defensor de agricultura tropical. Nós temos uma vantagem comparativa no Brasil. Produzimos agricultura com menos tempo, maior qualidade, menos custo. É adaptativa. No dia que realmente a gente colocar o Brasil inteiro para produzir nesse sentido, ela vira competitiva. Aí, realmente, o Brasil vai ser esse potencial que a gente tem na mão. Essa é uma fronteira interna da agricultura. Será que a gente consegue olhar para dentro do Brasil e falar, eu consigo recuperar essa área para produzir esse alto valor agregado ou não? Esse é o desafio. A bacia do Rio Doce é uma bacia pobre. A gente tem a chance de transformá-la numa bacia rica através da agricultura tropical. E a agricultura tropical a gente vê a produção agrícola e serviços ambientais de forma integrada. Tá? Então, a ideia é transformar o produtor rural num gestor daqueles ativos. E aí você voltar à cadeia inteira e apresentar esses impactos à bacia como um todo.